E a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é uma palavra muito forte que Deus falou comigo. Aliás, o tema sobre Deus é um tema relevante no mundo inteiro. Seja entre pessoas cultas, letradas, em sociedades avançadas de primeiro mundo, seja em tribos indígenas no meio da selva que nunca receberam nenhum missionário que pudesse compartilhar da fé. Deus, de alguma maneira, se revela através da revelação geral na natureza para todo mundo. Mas o mesmo Deus que se revela se esconde. Porque ainda que as pessoas saibam que existe um Deus, a grande maioria do mundo não entende que Deus é esse e como se relacionar com Ele. E até mesmo para nós que temos a revelação da Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente percebe na conversa com as pessoas que a grande maioria crê na existência de Deus, mas tem um relacionamento com Ele muito truncado. E durante muito tempo eu imaginava assim, pessoas que se relacionam com Deus, que se expressam para Deus, que sentem Deus, são espirituais. Pessoas que não conseguem ter um relacionamento com Ele, são pessoas mais carnais. Até que Deus me deu um estalo. E passando por um tempo de deserto espiritual na minha vida, no momento em que eu passei o momento mais terrível da minha vida, sendo injustiçado, muitas vezes tendo olhares de pessoas que eu amava, desconfiando de mim, e eu buscava Deus e Deus não falava comigo. Até que Deus me falou: filho, eu sou um Deus que me revela, que se revela, mas eu sou um Deus que também se esconde. E eu comecei a perceber que muitas vezes Deus se revela para se manifestar, para mostrar a sua glória, e a Bíblia está repleta de histórias que mostram um Deus interveniente que se revela aos seus, mas pouco se fala na Bíblia de um Deus que se esconde para atrair a atenção dos seus, para chamá-los para o lugar secreto, o lugar onde Ele não vai revelar somente o seu poder, mas Ele vai revelar as coisas que os olhos não viram e nem os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Não é verdade, gente? Não é maravilhoso isso? E quando eu passei por esta fase, eu descobri um Deus que eu nunca tinha descoberto. E eu agradeci a Deus até as calúnias que fizeram contra mim, porque foi aquilo que me levou aos pés do Senhor, foi aquilo que me levou a buscar a Deus como nunca, e a minha vida nunca mais foi a mesma, porque hoje eu conheço esse Deus que se revela também no lugar secreto. Por isso o tema da mensagem de hoje é: por que Deus se esconde? Porque Ele não sempre se manifesta de maneira tão clara para que todo mundo conheça, para que todo mundo adore. Hoje eu quero falar de 5 segredos para vocês, que na verdade são 5 respostas que vão mudar a sua vida, ou melhor, que podem mudar a sua vida. Porque para que estas revelações, para que esses segredos mudem a sua vida, depende da atitude que você vai ter para cada uma dessas revelações, para cada um desses segredos. E eu posso te garantir, meu querido, estas são verdades absolutas, não são questionáveis na Bíblia. E se você, ao apreendê-las, colocá-las em prática, o seu relacionamento com Deus vai mudar de nível. E você,
quando estiver passando pelo momento da exuberância, quando Deus se revela, que você chora, que você treme, que você arrepia, você vai dizer glória a Deus. Mas no momento em que Ele se calar, que Ele se esconder, você vai dizer glória a Deus também, porque você sabe que Ele está com você. Glória a Deus. Então eu quero dar para vocês aqui, antes de começar a falar desses cinco segredos, dar um conselho para você. Essa não é uma mensagem para você ouvir uma vez. Essa é uma mensagem que você deve ouvir muitas vezes. É uma mensagem, ou você anota, ou você ouve depois quando estiver no YouTube, mas sobretudo, começa a colocar em prática, porque é inexorável que você viva fases da sua vida em que Deus se esconde de você. É inexorável. E isso não quer dizer que Ele não te ame, e tampouco quer dizer que Ele não está agindo na sua vida. Então, esta é uma mensagem para ser refletida, para ser estudada e para ser colocada em prática. Por que Deus se esconde? O tema da mensagem. A primeira resposta é: Deus se esconde por causa da sua natureza. Querido, Deus é espírito. Ele não pode ser acessado pela dimensão física. Você não pode ver a Deus com os olhos físicos. A Bíblia diz que as coisas espirituais, inclusive Deus, se discernem espiritualmente. Isaías 45:15 diz assim: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Esta palavra misterioso no hebraico é satar, que significa aquele que se esconde, aquele que se oculta. Então, literalmente, o profeta Isaías entendeu isso. Ele está dizendo: tu és Deus que se esconde, tu és Deus de mistério, e muitas vezes o Senhor se esconde. Agora, meu querido, quando Deus quer se esconder, não pense que você pode achá-lo sem que Ele permita. Então a primeira verdade que você tem que entender é que não são os mais inteligentes que o acham. Está cheio de gente muito inteligente nesse mundo e que não consegue encontrar a Deus. Não são os mais poderosos, não são os mais ricos que encontram a Deus. Deus não pode ser visto, Deus não pode ser tocado. Somente aqueles que acessam o mundo espiritual pela fé é que podem encontrar a Deus. Por que que Deus se esconde? Porque Ele está em outra dimensão. Ele é um Deus espírito, e nós, para acessá-lo, precisamos adentrar a dimensão do espírito pela fé. Portanto, a ciência jamais vai provar a Deus, nunca. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Adão foi criado como um homem que tinha um corpo. A palavra Adam vem do hebraico Adamá, que é barro. Então, ele tinha as características fisiológicas do barro da terra. Os minerais da terra estão no nosso corpo. Mas Adão foi feito também alma vivente. E Deus é espírito, Ele comunicou a sua natureza para o Adão. Então Adão, embora fosse um homem físico, todo fim de dia, na viração do dia, quando Deus se manifestava, Adão percebia, não sabemos se ele via com os olhos, provavelmente sim, mas ele tinha uma experiência real, verdadeira com Deus. No momento em que ele pecou, no momento em que o homem se tornou soberbo a ponto de querer ser como Deus, para se tornar independente de Deus, ele foi expulso do Éden. Deus colocou 2 querubins com espadas flamejantes, impedindo que ele entrasse de volta no Éden. E a partir daí, ele perdeu a sua capacidade de discernir o mundo espiritual. Então, querido, você não vai acessar a Deus
através do seu intelecto, é através do seu espírito. Essa é a primeira verdade que você precisa entender. Tem muita gente que acredita que pode ter um encontro com Deus meramente com o seu entendimento. A segunda verdade, ou o segundo segredo, porque Deus se esconde porque nós só podemos acessá-lo através de Cristo. É somente pela fé em Jesus que você pode acessar a Deus. O homem perdeu o acesso ao Éden, mas em Cristo o homem recupera esse acesso. Eu preguei há muitos anos atrás uma mensagem falando sobre as duas árvores do jardim. Eu falei da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era um teste para o homem, se ele queria trilhar o caminho do conhecimento debaixo da vontade de Deus, ou se ele queria se independer de Deus e comer daquele fruto e ser, a partir daquele momento, separado de Deus. Mas naquela mensagem eu também disse que a árvore da vida que estava no centro do jardim é Jesus. Portanto, querido, só Jesus pode levar o homem de volta para um relacionamento com Deus. Amém? Ninguém vai chegar a Deus se não for por Jesus. Pode aplaudir. Deus falou tanto comigo nesse tempo, lá nos Estados Unidos. E vocês sabem, né? Quando Deus fala comigo eu choro. Porque foi tanta revelação. E João 14,6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Este é um artigo definido, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que nós, quando vamos a Jesus, nós na verdade estamos indo ao Pai, porque ele diz: ninguém vem ao Pai. Agora, na teologia e na pregação muitas vezes do Evangelho, as pessoas usam esse texto para dizer que Jesus é o único caminho para a salvação. E o que Deus me mostrou, queridos, é que de fato é verdade. Mas esse texto não está falando da salvação, está falando de ir a Deus. A consequência de alguém encontrar o caminho que é Jesus, a verdade que é Jesus, vai a pessoa de Deus em primeiro lugar e consequentemente é salvo. Então, Jesus está claramente falando de algo anterior à salvação, que é um encontro pessoal com o próprio Deus. João 14, 8 e 9, Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, a gente só quer isso. E replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Queridos, Moisés foi um homem que teve experiências extraordinárias com Deus. Certa vez ele estava tão próximo de Deus que ele só faltava uma coisa: ver o rosto de Deus. Então ele chegou para Deus e falou: Deus, mostra-me o teu rosto, eu já tenho tanto de ti, eu já ouço a tua voz. Quando ele sobe no Sinai, ele vê o pé literalmente do trono de Deus. Mas ele queria ver o rosto de Deus. E Deus falou: Moisés, eu não vou te mostrar o meu rosto, porque se você vir o meu rosto, você vai morrer. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou te colocar na fenda de uma penha, numa rocha, numa caverna, e eu vou passar e você vai me ver de costas. Só que, gente, Deus é espírito, Deus não tem costas. Esta palavra costas no hebraico, essa também é uma outra revelação tremenda que eu tive ao estudar esse texto no original. A mesma raiz da palavra costas é a raiz da palavra para o futuro. Ahor, que foi traduzido por costas, se escreve igualzinho a har, que é amanhã. Mahar, amanhã. Ahar é depois.
Ahor, pela própria definição do dicionário Strong's, quando é usado no sentido temporal, é futuro. Então, na verdade, o que Deus falou para Moisés: Moisés, você não pode ver o meu rosto, mas no futuro você verá. E 1500 anos depois, Jesus sobe o monte Hermon. Quem for comigo a Israel vai chegar no pé dele. Oh glória, onde nasce o rio Jordão. E ele sobe com os discípulos naquele monte. E de repente que Jesus começa a ser transfigurado. As suas vestes ficam resplandecentes, a luz saía de dentro para fora. E o rosto dele brilhou. E de repente apareceram ali Moisés e Elias. A promessa de Deus se cumpriu. 1500 anos depois, Moisés olha para o rosto de Jesus e ele vê a imagem de Deus. Os discípulos entenderam: quem vê a mim, vê ao Pai. Sabe, queridos, você quer conhecer a Deus? Durante anos da minha vida, eu amava orar para Jesus. Porque Jesus, eu falava, Jesus me entende. Ele é humano como eu sou. Deus não, Deus é tão grande que Ele não entende. Eu descobri que Deus é igualzinho a Jesus. Jesus era misericordioso. Ele tinha compaixão dos que sofriam, do leproso, da adúltera, dos outcasts, dos que eram repudiados pela sociedade. Ele amava estar no meio deles. Esse é o Deus que nós cremos. Ele não é um Deus carrasco, Ele é um Deus todo-poderoso, sim, mas Ele é igual a Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Jesus era alegre, o nosso Deus é alegre. Jesus é bom, o nosso Deus é bom. Sabe, nós precisamos nos livrar da persona que nós criamos para Deus. Porque ao invés de nós descobrirmos a verdadeira identidade de Deus, nós projetamos a identidade que nós fizemos do nosso Pai no Deus e no Pai Celestial. Muitas pessoas não conhecem a Deus, porque olham para Deus pelo filtro dos seus pais terrenos, que pecaram, que erraram, que muitas vezes foram abusivos. E aí são pessoas que desejam se entregar para Deus, mas não se entregam para Ele. Eu quero dizer para você que eu era um desses. Mas foi no momento em que eu estava mais fragilizado, que eu busquei a Deus e falei: Senhor, o Senhor sabe da minha inocência. Por que o Senhor está me deixando passar por isso? E queridos, eu busquei a Deus de todo o meu coração. E quando Deus se manifestou, foi de forma extraordinária. E Deus falou: tá bom assim, ou você quer mais do que isso? E eu tenho para dizer para você que todas as suas dores, todas as suas lutas, todos os seus problemas, Deus conhece. Mas Ele permite muitas vezes que você passe pelo deserto, pelo momento em que Ele se cala e se esconde, para que você possa o conhecer como este Deus, que quando Ele entra na tua história, Ele entra para dar um fim nos teus inimigos, e você reconhece que Ele te ama. Glória a Deus! Hoje eu amo orar a Deus nas madrugadas. Eu amo passar um tempo com Ele. Eu amo me lembrar dos livramentos, das vitórias, mas também dos momentos em que eu estive passando por lutas, por injustiças. Então Deus, porque Ele se esconde, porque Ele só pode se revelar através de Jesus. Então, se você que está me vendo aí pela internet, ou se você está presente, se você ainda não entregou a vida para Cristo, você não pode conhecer a Deus. Porque Ele disse para Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus era amado pelas crianças.
As crianças, elas têm uma visão muito mais espiritual e muito mais aberta. As pessoas vão crescendo, elas vão se enchendo de empáfia, de pecados, de arrogâncias, de falsas pretensões. A criança não, ela é pura, ela crê. A criança sabe quando o camarada é bom e quando ele é ruim. Criança e cachorro. Cachorro não gosta de gente ruim. E criança também não gosta. Criança gosta de gente boa. Ela enxerga o que está dentro. Então eu quero dizer para você que Jesus era assim. Jesus era amado pelas crianças. E se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus. E as Escrituras estão repletas de histórias que revelam o caráter de Jesus e, por conseguinte, o caráter de Deus. A terceira resposta, ou terceiro mistério, por que Deus se esconde? Deus se esconde porque Ele só se revela aos humildes. Gente, foi a arrogância do homem de querer ser como Deus, de querer ser independente de Deus, de afrontar a Deus e a sua palavra, que o tirou de uma relação perfeita. O homem era pleno. E ainda hoje, se tem uma coisa que Deus não suporta, é o arrogante. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão buscando para serem seguras das suas próprias fraquezas, buscando uma falsa estabilidade que vira arrogância. E ao longo da história, muitos homens quiseram chegar a Deus de maneira arrogante. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel. E todo mundo sabe que ambos trouxeram uma oferta para Deus. Uma foi rejeitada, e a Bíblia diz que Deus rejeitou não só a oferta de Caim, mas rejeitou a Caim também. E a oferta de Abel foi aceita. E o interessante no texto de Gênesis, capítulo 4, versos 3 a 5, o texto diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Fim dos tempos, ou seja, ele trouxe depois de tudo, e uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Veja que coisa incrível. Primícia fala do primogênito. Abel era pastor de ovelhas, nasceu a ovelhinha, as ovelhinhas, a primeira que nasceu, ele já correu para dar a Deus. Então mostra que não só o seu coração está premente para dar o melhor, e no primeiro momento que ele recebe a sua graça, ele vai dar para Deus. O outro, de tudo que sobrou, depois de ter gasto, de ter feito, no final de uns tempos ele trouxe uma oferta, e não a oferta. E Deus falou: eu não preciso disso. A tua eu não aceito, a tua eu aceito. Além do que, a teologia mostra que a oferta de Caim era uma oferta que não era de sangue, e a de Abel era o sacrifício de um animal inocente. E muito provavelmente, quando Deus, após o homem ter pecado, ter matado 2 animais para fazer uma cobertura, uma roupa para Adão e Eva, muito provavelmente Deus orientou que era daquela maneira que eles se aproximariam dele. E muito provavelmente os rabinos dizem que aquela oferta deveria ser no dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Então Abel obedientemente vem e traz o melhor, a primícia da sua oferta, e a oferta que Deus aceitava.
o sacrifício que já apontava para Cristo. E Caim, depois de tudo que ele pagou das suas dívidas, obviamente, eu estou aqui usando de uma metáfora para os nossos dias, no tempo errado, a oferta errada e com o coração errado. Outros homens, como Nimrod, quiseram chegar a Deus através da sua arrogância, nenhum deles foi aceito. Certa vez Jesus, refletindo sobre esse tema, ele fala aos seus discípulos, numa oração para Deus e depois falando aos discípulos, lá em Lucas 10, de 21 a 24. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes: particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Queridos, hoje está entrando na igreja do mundo uma heresia muito mortal, satânica, que é uma teologia em que as pessoas querem se sentir empoderadas, querem saber que elas são competentes e são capazes, quando isso não está na Bíblia, meus irmãos. Isso é a verdadeira síndrome de Lúcifer, que era extraordinariamente criado por Deus, mas não se contentou e quis ser maior do que Deus. Eu vou estabelecer o meu trono acima do trono do Altíssimo. E hoje você vê púlpitos falando: você pode, acredite em si mesmo. Quando a Bíblia fala sobre isso? Deus se revela aos humildes. Quanto mais alguém arvora para si uma competência, Deus vira o rosto. Deus se revela aos humildes. Certa vez os fariseus estavam batendo no peito: graças te damos, Senhor, porque não somos como os pecadores. E os publicanos pecadores diziam: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus falou assim: quem orou melhor? E quando os fariseus iam dar o seu dízimo, eles davam em moedas pequenas, porque os gasofiláceos eram de bronze, e então as pessoas ouviam um plim, 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 plim. Os fariseus estão ofertando. Jesus disse: o galardão que eles estão tendo é o dos homens, não o de Deus. Querido, você quer que Deus se revele a você? Bota a cara na terra, prostra o rosto no chão e diga: Senhor, perdoa-me, perdoa os meus pecados, porque eu não mereço. E quando você faz isso, o coração de Deus fica conduído, e as portas e as janelas dos céus se abrem. Pode aplaudir, pode expressar, é para o Senhor. Essa é a mentira da serpente. Quanto mais alguém usa o nome de Deus, fala em nome de Deus, e na verdade está ali para revelar quão bom Ele é, ele está trazendo uma teologia maligna. E tem muita gente dentro das igrejas que estão caminhando após essa mentira. Entenda uma coisa, meu irmão: quando Deus tem um grande propósito para a tua vida, você vai experimentar tanto uma temporada em que Ele se revela e que Ele faz e acontece, quanto uma temporada em que Ele se esconde de você. Para quê? Porque muitas vezes Deus Ele vai te exaltar, mas muitas vezes Ele vai te quebrantar, porque Ele te ama. Então o mesmo Deus que exalta é o Deus que permite que enfrentemos circunstâncias que nos ensinem
quem realmente somos. Eu falo para vocês sobre isso com muita tranquilidade, porque eu sempre tive o pecado da arrogância. Era uma marca da minha família inteira, tudo gente inteligente, tudo gente talentosa, mas tudo gente arrogante. Essa coisa de dizer, não, eu não me sinto competente, eu não sinto que eu tenho valor. Gente, eu nunca tive isso na vida. Eu sempre achei que eu era melhor que os outros. Eu me lembro, eu entrei na faculdade de teologia, recém-convertido, eu ouvi alguns professores falar, não sabe nada. Não sabe nada. No segundo ano, eu fui para o banco. Fiquei 1 ano proibido de tocar. 1 ano. Chegou no final do ano, eles me deixaram voltar a tocar, era um piano de cauda maravilhoso no Palavra da Vida. E eu, por uma questão de provar o meu ponto, eu toquei uma música do mundo, em estilo eclesiástico. Eu falei, esse povo é tudo crente, não ouve música do mundo, eu vou tocar a música do mundo. E toquei, bonito, floreei. E todo mundo veio e me abraçou. É isso, Deus está falando com você. E eu lá dentro, seus otários. Isso era o cara que queria ser pastor. O Carlos Oswaldo, que era o meu professor, o que eu mais admirava pela inteligência e competência dele, falou, você está louco? Tocou manhã de carnaval no culto? E Deus falou comigo, vou ter que te quebrar demais, seu arrogante. Eu fiquei 2 anos pedindo perdão para Deus. 2 anos compreendendo que aquele era o meu pecado e que eu não queria ser assim. Eu confesso para vocês que ainda hoje eu luto contra isso. Mas todo dia eu boto a cara no pó. Todo dia eu falo, Deus, eu não quero ser assim. Me ensina a ser humilde. O grande apóstolo Paulo, ele entendeu o que é isso. Era um homem preparado, falava o latim, falava o grego, falava o hebraico, conhecia o Velho Testamento de cor. E no entanto, tudo aquilo não serviu para nada, a não ser para ele matar cristãos. Mas ele, quando encontrou a Jesus, Deus transformou o caráter dele. Lá em Filipenses 4, 12 a 13, ele diz assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome. Assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Ele reconheceu que quando faltou para ele, era Deus tratando, para que ele entendesse que Deus era a provisão dele. Ele entendeu que quando ele tinha muita fartura, era Deus que estava dando a ele. E quando ele não tinha fartura, era Deus que estava cuidando dele. Isso é para você também. O mesmo Deus que exalta é o Deus que derruba a nossa altivez. O apóstolo Paulo teve uma experiência com Deus extraordinária. Ele teve um arrebatamento que ele literalmente viu o céu. E viu tudo que estava lá. E ele escreve em 2 Coríntios 12, 7 a 9, ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você.
comece a se humilhar, comece a se quebrantar perante a Deus, porque Ele te ama. E se Ele perceber que você não vai voltar para o prumo, pelo bem, vai ser no açoite. E o açoite é graça também, porque Deus não quer que um filho seu tenha arrogância de achar que ele é a razão porque ele é bem sucedido, porque conquistou, porque as portas se abriram. Querido, Deus quer te abençoar, mas Ele quer que você saiba que é por causa dEle. Então, se você vai se gloriar, glorie-se na sua fraqueza, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza, e que sobre você repouse o poder de Cristo. Jesus se manifestou visivelmente a Paulo no dia da sua conversão, mas foi quando ele estava no deserto da Arábia que ele se revelou no lugar escondido, quando ele teve essa revelação, esse grande arrebatamento. O apóstolo Paulo mudou. No começo da carreira cristã dele ainda era topetudo, bateu de frente com os outros apóstolos, disse: olha, sou igualzinho a vocês, não recebi o evangelho de vocês não, foi direto de Jesus. Já era convertido, mas ainda estava topetudo. E Deus permitiu que ele passasse por todo tipo de açoite, de perseguição, apedrejamento. E quando você vai estudando a vida de Paulo, no meio da vida dele ele diz: Jesus Cristo veio, eu sou o menor dos apóstolos. E no final da vida ele disse: Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior deles. Quando ele era mais crente, quando ele estava mais perto de Deus, quando ele reconhecia o tamanho da sua miséria e não as suas muitas qualidades e competências. Tudo posso é de Deus, desde que venha acompanhado por naquele que me fortalece, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, para simplificar para você, eu quero dizer: Deus gosta de gente humilde e Deus resiste a gente soberba. A quarta verdade que eu queria compartilhar com vocês: por que Deus se esconde? Deus se esconde porque só se revela aos que têm sede dele. Jeremias 29, 12 a 13 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Querido, deixa eu te dizer uma coisa para você: Deus não precisa de você. Se você não existisse, Ele continuaria sendo Deus. Então não pense que você vai buscar a Deus de qualquer jeito. Vai dar o quinto lugar para Deus, porque afinal de contas Ele é poderoso, Ele pode resolver os meus problemas. Não pense que você vai dar o quinto lugar para Deus e Ele vai se revelar a você. Não vai. Porque Ele se revela àqueles que o desejam de todo o coração, aqueles que o buscam de todo o coração. Há um grande filósofo, apologeta, talvez o maior do século XX, chamado G.K. Chesterton, um dos homens mais brilhantes que já viveram. Ele diz assim: deixe a sua religião ser menos uma teoria e mais um caso de amor. Deixe a sua religião ser menos uma teoria e mais um caso de amor. Você pode enganar qualquer pessoa, mas a Deus você não engana. Se você não desejar e não amar e não buscar de todo o coração, Ele não vai se revelar a você. Seu relacionamento vai ser sempre superficial. Davi, o homem segundo o coração de Deus, eu sempre, quando deparo Deus falando que Davi é o homem segundo o coração, eu falo: meu Deus do céu, não consigo entender como é que pode um cara tão falho como ele
Mas Davi amava a Deus mais do que qualquer coisa. No Salmo 27, verso 7 e 8, ele diz assim, ele está numa oração e está clamando a Deus. Ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu te clamo. Compadece-te de mim e responde-me. E aí de repente, uma voz falou o coração dele: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Quer dizer, ele está lá buscando a Deus, está pedindo: Senhor, você não vai se compadecer de mim? E ele ouve dentro dele uma voz dizendo: me busca a minha presença. E ele diz: tá bom, eu já estou te buscando, mas vou buscar a tua presença ainda mais. Davi estava no trono de Israel, em Jerusalém, e ele estabeleceu o tabernáculo, onde estava a arca, e durante 7 vezes por dia, ele deixava os seus afazeres de rei, e ia se prostrar perante o Deus de Israel. Por que esse homem nunca perdeu uma batalha na vida dele? Porque ele amava a Deus acima de tudo. O mundo não precisa de uma religião, o mundo precisa de uma legião de apaixonados que aproximem a glória de Deus e um grande avivamento pelo amor e pela sede de Deus. Mateus 5,6, Jesus diz: bem-aventurados, Macários no grego significa felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quanto você ama a Deus? Quanto tempo você gasta com Ele por dia em oração? Estudando a palavra, ouvindo mensagens, louvando, adorando, colocando cânticos de adoração. Quantos fazem isso diariamente? Porque, querido, se você ama a Deus, você não vai tornar o seu Deus um Deus que você o visita, o busca uma vez por mês, 2 vezes por mês, uma vez por semana. Não, é todo dia. Quando você levanta da cama, você fala: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Os cultos de oração são sempre os cultos menos frequentados, porque as pessoas não têm paixão por Deus. Deus quer ser amado desse jeito. Eu me lembro que eu ainda não namorava a Lília, e nós fizemos uma viagem missionária, até o Dadinho estava nessa viagem. Nós fomos para a cidade de Jales. E naquele tempo eu era magro, acredite se quiser, cabeludo, loiro, bonito. A mulherada caía matando. Então naquela cidade de Jales tinha umas 5 atrás de mim. Foi Jales, né? Você é de Jales? Cidade boa. E eu tocava, né? Eu estava com a equipe, tocava, balançava o cabelo, jogava chave para a moçada. E eu tinha convidado a Lília, e a Lília simplesmente sumiu. Ficou com a Leni, filha da pastora Edith. E uma hora eu falei: escuta, por que você está sempre longe de mim? Ela falou: tem tanta mulher do teu lado, eu não vou ser mais uma delas, não. Aí que eu gamei nela. Deus faz assim: você me quer, tem que querer mesmo. Você me ama, tem que me dar o primeiro lugar. Porque se me der o primeiro lugar para mim, vai ter tudo. Eu vou me revelar para você. Eu vou te revelar os lugares escondidos do mundo espiritual. Mas se você quiser se relacionar comigo sem sede pela minha presença, você nunca vai saber o privilégio de estar no meio de uma guerra e se sentir protegido, de estar no meio de uma situação em que você não tem nenhuma capacidade de resolver e saber que você não está sozinho. E a quinta e última
Razão porque Deus se esconde. Deus se esconde porque Ele só se revela aos verdadeiros adoradores. João 4, 23 e 24 retratam aqui a conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana, uma mulher cheia de pecados, mas que tinha o desejo de saber onde de fato se podia encontrar a Deus e o adorar. E Jesus disse para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdades, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, o mundo inteiro procura Deus, mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Não é maravilhoso? Cadê você? Eu estou aqui, Senhor. Eu estou te procurando. Eu quero a tua adoração. Aplauda o Senhor. Deixe Deus fazer isso na tua vida. A verdadeira adoração não tem nada a ver com rituais, não tem nada a ver com uma expressão de religiosidade. A verdadeira adoração tem a ver com um desejo mais profundo e mais sincero de estar com Ele, e de estar com Ele reconhecendo a grandeza que Ele é e a nossa pequenez. Maria, irmã de Lázaro, chegou nesse nível de adoração. Um dia Jesus tinha ressuscitado o seu irmão, e um dia ele estava lá com eles, como sempre esteve, porque Jesus ficava em Betânia toda vez que ele vinha da Galileia para Jerusalém. Hoje Betânia é um bairro de Jerusalém, muito perto. E ela, enquanto Jesus estava lá, ela trouxe um perfume que muito provavelmente ela tinha recebido de herança. Um perfume que era, na verdade, tinha o valor de 300 dias de salário de um trabalhador, 300 denários. E ela derrama sobre os pés de Jesus e o adora, entregando aquilo que era mais precioso para ela. Judas, olhando aquilo, falou: podia ter vendido esse perfume para dar para os pobres. Jesus falou: os pobres vocês sempre vão ter no mundo. Ela fazendo isso está me preparando para o meu sepultamento. Naquela semana Jesus foi crucificado. Ela não deu o que sobrou, ela deu tudo o que ela tinha, por amor ao seu Senhor. Davi, ele dizia: como suspira as corças pelas correntes de água, a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. Davi passou grande parte da sua vida no deserto, fugindo de Saul. Não havia água em todo lugar, e ele muitas vezes presenciou as corças procurando a água. E ele dizia para Deus: Deus, eu tenho saudade de estar na presença do Senhor, no tabernáculo. Como suspira pelas águas a corça, a minha alma tem sede de ti. Maria Madalena, uma mulher que muito provavelmente tinha sido adúltera também, de quem Jesus expulsou demônios. Quando Jesus morre, ela amava tanto a Jesus que ela foi no terceiro dia até o túmulo, sabendo que ela não podia encontrar nada além de um corpo inerte e morto. Mas ela foi ali também para trazer especiarias para adorar aquele que era o seu amado, o Senhor. E quando ela chega lá, ela tem uma experiência extraordinária. Lá em João capítulo 20, versos 11 a 16. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, porque na ressurreição a pedra foi rolada. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Quem for comigo para Jerusalém, vocês vão entrar dentro dessa tumba. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde puseram. Tendo dito isso,
Voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Que encontro glorioso. E ela se lança aos pés de Jesus em adoração. Eu concluo essa mensagem citando mais uma vez G.K. Chesterton. Ele disse certa vez: na beira de um precipício, só há uma maneira de seguir adiante: dar um passo para trás. Na beira de um precipício, só há uma maneira de seguir adiante, que é dar um passo para trás, porque senão a vida termina. A Bíblia chama isso de arrependimento, de mudança de mente. Ele também disse: uma coisa morta pode ir com a corrente, somente uma coisa viva pode ir contra ela. Uma coisa morta pode ir com a corrente, somente uma coisa viva pode ir contra ela. Nós vivemos num mundo onde Satanás está se levantando como nunca e ao mesmo tempo como sempre, tentando levar o homem à arrogância de achar que pode viver a revelia de Deus, de achar que pode se comparar a Deus. E o caminho desta queda é o caminho em que o homem se sente engrandecido, valorizado. Queridos, Deus te ama. Você não precisa se valorizar, Ele te valoriza. É Ele quem te ama, é Ele quem te defende, é Ele quem te engrandece. Não queira você seguir o caminho da serpente. Quando alguém está na beira de um precipício, só há um passo adiante, que é caminhar para trás. Arrependimento. Temos que nos quebrantar a cada dia e clamar pela sua misericórdia. As pessoas mais improváveis tiveram encontros com Deus no lugar secreto. Maria Madalena, uma ex-endemoniada. Saulo, um matador de cristãos. Por que Deus se revelou ao Saulo? Porque ainda que ele tivesse uma maneira torta, ele amava a Deus de todo o seu coração. Deus falou: eu quero essa paixão para mim. Está expressando da maneira errada, mas eu vou transformar esse homem. E fez dele o maior de todos os evangelistas e apóstolos. Ele se revelou a João, o discípulo que mais amou. Foi o único que viu a Cristo na sua exuberância, como Cristo glorificado. Os outros o viram como ressuscitado. João o viu na sua forma glorificada. E portanto ele escreveu o Apocalipse. Por quê? Porque João foi aquele que mais o amou. O único dos apóstolos que permaneceu com Jesus até o fim. O único que estava na cruz, além das mulheres. Maria, a outra Maria, Maria Madalena e João. Deus quer se manifestar na nossa dimensão. Ele quer entrar na tua história e botar a sua mão pesada contra os seus inimigos e te dar a vitória e a porta aberta. Ele quer se manifestar poderosamente, mas também Ele quer te atrair para o lugar secreto. Então não estranhe quando Ele se calar. Não estranhe quando você o buscar e Ele não responder. Porque na verdade o que Ele deseja é que você cumpra todos esses requisitos que foram apresentados. E eu te digo uma coisa: há uma promessa de Deus para a tua vida, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam.
Quantos aqui querem amar a Deus como Ele merece ser amado? Quantos aqui querem amar a Deus de todo o teu coração, de todo o seu coração? A Escritura é muito clara: os que se humilham serão exaltados.